Agora vai valer, hein? Brasileirão 2024, que se encerrou faz pouco tempo aí. Todos vocês que acompanharam esse campeonato maravilhoso no decorrer da temporada, que graças a Deus o Palmeiras não ganhou outro título, porque eu não aguentava mais o Palmeiras campeão. E é isso, galera. Vamos falar das grandiosas equipes que estão aqui, que disputaram essa temporada, as decepções para vocês, que eu quero saber, porque eu tenho uma decepção muito grande. E vamos chamar de clubista pela decepção, né? Vamos começar aqui com a página do GE, mostrando essa tabela, como de praxe, o GE sempre apoiou muita gente. E nada melhor do que começar com o líder, né? Nada melhor que começar com o líder do Campeonato Brasileiro. Quero saber para vocês, foi surpresa esse troféu do Setfire? Zero surpresa, né? Pelo que campeão. disputou no ano passado. Até ficamos na esperança ali de dar uma pipocada de novo, mas acho que é zero surpresa pelo que jogou na temporada e pelo que fez ano passado. O meu Botafogo não é tanta pensativa ali, ele aparentemente tá surpreso com o título do Botafogo, né, Nathan? Não, eu fiquei surpreso com a mudança de chave, né? Porque você, depois de uma recaída que foi da temporada passada, né? Quando o Botafogo tinha quase 15 pontos à frente do vice-líder Palmeiras, e aí o Botafogo vem para essa temporada com outra mentalidade, ok. Tem outros jogadores, daqueles que estavam naquela derrocada do ano passado, apenas 3 estão no elenco, né? Dentre os titulares. Então, para mim, surpreende a mudança de chave, porque é um time que morreu mentalmente, né? E a torcida do Botafogo utilizou até mesmo uma canção de Belchior, né? Ano passado morri, mas esse ano não morro. Que é uma canção bem bonita e representa mesmo que foi o ano do Botafogo, né? O time recupera toda aquela que não teve. Olha, ele tava aí. Ele riu, não entendi. Não, apenas para complementar o raciocínio. A canção de Belchior que o ano. Ele tá rindo. Por que Ele tá rindo da canção do Belchior, velho? Ele tá rindo do Belchior. Não vai cortar Não, não vou cortar essa porra, não. Tá de brincadeira, eu olhei pro cara, ele tava rachando o bico. E, mano, sabe o que me deixou... Sabe o que me deixou puto? Sabe o que me deixou puto? É que ele tava falando sério e rachando o bico. Não, quero passar de rindo pra cara. Não, mas é que eu lembrei do Belchior do episódio do Chaves, né? Quando o Chaves vai lá e fala... Chaves do nada. Eu vou fazer esse corte. Esse Natan é muito aleatório, mano. Não, mas aí, só pra continuar, pra gente... Aqui o que é bancada mista também falando sérios, né? Eles utilizaram essa do Belchior aí do ano passado morri, mas esse ano não morro, por conta da questão da mentalidade, né? Você perdeu um título como foi aquele, que desde 95 o Botafogo não conquistava um campeonato brasileiro, e você acaba perdendo daquela forma como foi o Palmeiras, no ano seguinte é praticamente juntar os cacos, né? Vamos tentar fazer o melhor campeonato possível, e pelo contrário, o Botafogo contrata, vai bem agressivo no mercado, John Textor agiu de forma até mesmo que eficaz, eficiente, né? Junto com a sua análise de scout, e contrata jogadores com fome, né? Com sede de vencer, e o Botafogo dá a volta por cima, é campeão merecidamente, concordo com o que o Gabriel disse, né? A surpresa zero do que foi durante o campeonato, né? O Botafogo, desde a rodada 1 até a rodada 38, levou a sério, diferente do que foi os outros clubes, né? Eu acho que no jogo contra o Palmeiras fica muito claro essa parte do mental forte, que no primeiro gol do Gregory, o Marlon Freitas comemora pra torcida e fazendo isso aqui pra torcida, né? Pra mostrar que esse ano é diferente. Esse ano o mental dos caras realmente tá forte e não ia acontecer o que aconteceu ano passado. Sim, a questão do mental forte foi algo que até salvou algumas equipes essa temporada, né? E fez algumas outras equipes perderem a temporada. Se você não só falando do Brasileirão, mas falando num geral. A mentalidade ela é muito importante. O Botafogo ter vindo esse ano com essa mentalidade de caramba. Ano passado a gente perdeu para nós mesmos. Eu acho que eles ficaram com essa sensação. A gente não perdeu pro Palmeiras. A gente perdeu para nós mesmos. Dedé, pode seguir, por favor. Segue. Eu vou mudar a câmera de lugar, velho. Eu tô falando sério. Aí eu olho pro Nato, ele tá rindo. Por que ele tá rindo? Só Deus sabe o que ele tá rindo aí, mano. Pode continuar. E Dedé, você acha que mental muda mesmo, cara? Pro Botafogo foi o mais importante, eles vieram com esse pensamento. Temporada passada a gente não perdeu pro Flamengo, a gente não perdeu pro Galo, a gente não perdeu pro Palmeiras. Ele saiu, perdemos pra nós mesmos. Perdemos pra nós mesmos? Cara, eu concordo devido ao fato de que cada rodada que eles perdiam pontos que era garantido. Nossa, esse moleque é louco.
Quando eles perderam tomaram aquela virada pro Palmeiras, que tava 3-1 com 35 minutos do segundo tempo, ali eles perderam o campeonato ali, o mental deles acabou ali. Ou seja, cada jogo que vinha, cada gol que eles tomavam, tipo, pra eles acabava o mundo, tá ligado? E concordo com o que vocês dissem, eles perderam o campeonato pra eles mesmos. Mas um fato de que eu acho que foi muito determinante pro sucesso do Botafogo essa temporada foi a contratação do Arthur Jorge e a manutenção do Arthur Jorge. Porque o Botafogo, ele decai muito ano passado, quando eles demitem o Luiz Castro, né? Foi mal. Não, pode rir, mano, é engraçado. Não tem Calma aí, como, nada, deixa é eu- palhaço. corta o bagulho, O corta. Natan- Não, aqui não tá. É porque o Tá Natan ótimo. tava de fundo. Ele tirou a câmera, mas ele ficou no Ele fundo. deixou o microfone ligado. Era Mano, eu melhor tenho uma desligar o teoria. microfone. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Mano, ninguém ria até um olhar pra cara do outro. E o cara Não, mas tá vendo. mano, a graça não é um assunto, a graça é a cara dos outros. É a cara dos caras, tio. Perderam a linha. É Perderam a corte, linha. é crise de É riso corte, na nossa. arquibancada, pô. Crise de riso falando do campeão Por causa do brasileiro, Belchior, velho. Belchior. Por causa da porra do Belchior, velho. Ai, chapão. Já dizia Belchior. Não, Não e ele morremos. trouxe assim. Não morremos. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Não, mas Não. isso é bem mentalidade, né, que o português, né, o Arthur Jorge, que daqui a pouco a gente pode até falar se ele vai continuar pra temporada que vem, não conseguiu recuperar. Eu acho que não, hein? Uma questão pra vocês aí, é de português, né, trabalhar essa parte mental, né, assim como foi o Jorge Jesus, com aquele elenco monstruoso do Flamengo em 2019, assim como foi o Abel Ferreira com o Palmeiras, também o Vitor Pereira e agora o Arthur Jorge, né, a mentalidade é o forte desses treinadores aí portugueses. Vitor Pereira, não. Mas até o. Vitor Pereira. Traíra? Pereira, não. Traíra ou não? Você Mental, concorda, não? Eu estou. A minha sogra está doente. Aqui, ó. É. O Luiz Castro, né, que também treinou o Botafogo, também foi muito bem no mental desses caras ano passado. Também acho. O Abel Ferreira lançou um livro. Lançou um baita do livro. Cabeça fria, Fria, coração, ó. frente, pô. Coração. É muito Fervendo, importante, né? A gente não acha que o futebol ele é só feito disso, mas ele é muito importantíssimo. O Gabriel trouxe um exemplo perfeito, foi esse Palmeiras. O Botafogo tinha empatado 2 jogos, né? Contra o Criciúma e contra o Vitória em casa. Que é Essa praticamente temporada, né? um sinal de pipocada mais um ano, né? Mais uma vez o Botafogo não iria conquistar o título. Vai na casa do Palmeiras, que estava confiante, que era só apenas empatar ou até mesmo vencer, que poderia até mesmo sair campeão nas próximas rodadas. E o Botafogo vai lá e faz um jogo gigantesco e sai vencedor, né? Parabéns à instituição do Nossa, Botafogo. Não é nem só resultado, né? Jogou melhor que o Palmeiras em praticamente Isso. todos os jogos Liquidou. do Palmeiras. Até na Libertadores que o Palmeiras chega a pressionar no final ali, mas no resto do jogo o Botafogo foi melhor. Vocês acham que qual jogo foi mais importante pro título? O contra o Palmeiras em si, que foi a virada de chave, ou eles conseguirem ganhar do Inter, que estavam vindo muito bem? Acho que Tanto o Palmeiras. os dois, tanto no Allianz Parque quanto no Beira-Rio. Acho que o Palmeiras é o principal rival do ano Sim. passado que fez eles pipocarem, né? E aí você ganha de 3-1 na casa dos caras, ou foi 3-0? 3-1. Foi 3-1. 3-1. Acho que é mais importante do que o É, Inter. mas o do Inter também teve uma importância gigantesca, né? Devido ao Palmeiras ter ganhado do Cruzeiro fora. Mas o Inter nem brigava mais pelo título, porque o Flamengo tinha ganhado do Inter na rodada passada. Sim. Aí o Inter Eu digo, O Inter já vinha pra por só ganhar do manter. Inter, porque o Palmeiras também ganhou, né? O Ah, Palmeiras sim. virou contra o Cruzeiro. E o Inter era um time forte. O Inter é muito forte, sim. Do jogo do Inter. A ressaca, né? O Botafogo é campeão no sábado pela Libertadores. E aí os jogadores comemoraram até domingo, fizeram carreata lá no Rio de Janeiro, tudo. E aí você vai para um confronto contra o Internacional 3 dias depois, corpo cansado, cachaça, festa, alegria, e vocês vão lá, ganham lá no Beira-Rio do Inter, que vinha de 15 jogos, né? Sem perder. Sem perder. Tem todo esse detalhe, só que eu acho que vencer o Palmeiras, ele é muito importante para um título. Pro mental, porque, né? Eu digo tanto pro mental, o resultado, pro mas mental. o mental também foi importante, né? Sim, é porque eu gosto de ouvir uma tese sobre o Barcelona do Guardiola quando vence o Manchester United na final da Champions, que é o time a ser batido. E com todo o respeito, o time a ser batido no Brasil, acho que hoje não mais, hoje é o Botafogo, mas era até aquele momento o Palmeiras.
Então você venceu o Palmeiras como venceu, de um jeito que parecia que estava jogando uma partida contra o rebaixado, com todo respeito ao Palmeiras, e com todo respeito ao que foi a partida, você ir lá no Allianz Parque e fazer um 3-1 não é para qualquer clube. Não é para qualquer time hoje em dia. Você entrar no Allianz Parque e meter um 3-1 com toda a tranquilidade do planeta, como fez o Botafogo, é muito importante. E eu acho que ali é aquela hora que os caras falaram, somos campeões. Somos imbatíveis. Nesse exato momento, somos imbatíveis, ninguém ganha mais da gente. Porque o time que era ser batido no Sul da América foi batido por nós. Então é isso. Eu acho que esse pensamento fez o Botafogo ser campeão. Quando ganha do Palmeiras, quando se mantém tranquilo contra o Internacional, que era uma equipe que vinha numa crescente bizarra, ganhando de todo mundo, ia na casa de todo mundo e vencia, mesmo que o Flamengo já tinha vencido eles, você ganhar do Internacional e do Palmeiras, da forma que foi, no contexto que estava ali a temporada, é muito importante. O título da Libertadores também traz muito essa sensação pro Botafogo. Rapaziada, somos os donos da América, entendeu? Somos os donos da América. Então aqui acabou. Eles têm que correr para ganhar da gente. Tem que correr muito mais, porque a gente já tá muito à frente. E vão manter essa mentalidade. Eles vão ter que lutar muito. A gente vai entrar e vai ganhar. E manter essa mentalidade é muito importante. Eu acho que... O Gabriel, só para complementar, eu lembro que 2 dias antes, ou foi 1 ou 2 dias antes do Botafogo pegar o avião para São Paulo, quando eu vi a torcida do Botafogo fazendo aquela recepção, né, dando aquele apoio... Aerofogo, né? Foi lutado o Aerofogo, né? A cara dos jogadores, eles estavam tentando parabenizar a torcida, agradecer. Eles estavam destruídos, parecia. Eu falei mentalmente assim, eles estavam destruídos. Eles morreram e não vou conseguir. Fiquei com essa visão. Então, mas para vocês foi uma surpresa muito grande eles terem feito o jogo que eles fizeram com o Palmeiras, devido ao mental deles não estarem bem? Surpreendentemente, sim, velho. Foi um resultado surpreendente. Eu esperava um jogo pegado até o final, o placar com um gol de diferença. 1-0 no máximo. Agora eu esperava um 0-0 nesse jogo, um 0-0 amarrado. Com colocando o limite 1-0, mano. Porque se o Palmeiras ganhar ali, era. Se o Palmeiras ganhar ali, era disparada do Palmeiras. Mas a gente tá falando tanto do Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. E aí, e esse segundo lugar pro Palmeiras? É fora Abel mesmo? Tá com conversinha com o Sport, hein? Eu acho que fora Abel, será? Decepcionante, né? É um decepcionante pra torcida do Palmeiras. Com geral, terminar a temporada só com o Paulistinha porque a torcida do Palmeiras hoje, com todo respeito, a torcida do Palmeiras ela é mimada e mal acostumada. Quando eles não ganham, ou eles não conseguem parabenizar o que ganhou, eles acham que só eles que erraram, tá ligado? Eles acostumaram a ganhar. Isso aí, nossa, é uma coisa legal, né? Se acostumar a ganhar. Porém, pelo futebol que o Palmeiras jogou, o Palmeiras não merecia ser campeão. Com todo respeito, não merecia. Se for para falar de meritocracia, não merecia. Sim. Mas o Natan trouxe O Natan trouxe uma frase sobre o Botafogo de não ter negligenciado o Campeonato Brasileiro. Não ri não, velho. O Natan trouxe uma frase sobre não negligenciar o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, assim como outras equipes, acabou negligenciando o Campeonato Brasileiro. E pagou o preço. Porque o Palmeiras cai na Libertadores de forma inesperada, cai na Copa do Brasil. Então, tipo, quando foi vendo, tinha só o brasileiro. E foi uma competição que eles negligenciaram o tempo inteiro. E pagou o preço. Pagou o preço pelo vice-campeonato. Eu acho que as quedas nos campeonatos de mata-mata é algo esperado, porque você pega o campeão de cada campeonato. Você cai pro Flamengo campeão, cai pro Botafogo campeão. São duelos que qualquer time podia passar. Agora no Brasileirão, tem jogos que, por exemplo, um jogo que até ganhou contra o Atlético Goianiense, mas ganhou de 1-0 sofrido. São jogos contra assim. O Bahia também. Contra o Bahia chegou a perder pro Vitória ou empatar com o Vitória, né? Contra o Bahia também. Vocês assistiram, viu os melhores momentos? O Bahia amassou o Palmeiras. E os caras vão e me fazem um gol no final, com a bola ultrapassando 1 centímetro da linha. Então, no campeonato, só quem se salvou no Palmeiras foi o Estevão. De resto, todos os jogadores ficaram devendo muito. Todos deveram. Até a zaga, que sempre foi muito boa do Palmeiras esse ano, tava mal, né? O Palmeiras perde pro Vitória, se eu não me engano. Perdeu 2-0 pro Vitória, cara. Dentro do Allianz mesmo. Então, tipo, negligenciou o campeonato e pagou o preço. E a torcida, como disse o Dedé, e eu também concordo com o Gabriel, nenhuma torcida gosta de ver que errou, né? E eu não vou olhar mais pro Natan, não. Eu vou mudar o quadro dele aqui. O Gabriel, tem um ponto interessante. Pode dizer.
Diga. Diga. E continuar, pô. Tem um ponto interessante que você falou assim, de negligenciar. Pelo segundo ano seguido, né? O Palmeiras cai o ano passado pro Boca Juniors, né? Na Libertadores, e tem aquele mesmo roteiro. Rapaziada, estamos atrás do Botafogo, o que resta é esse Campeonato Brasileiro, vamos atrás. E aí o Palmeiras cai pro Botafogo esse ano e tem esse mesmo roteiro do ano passado. Ó, o ano passado deu, eles caíram de rendimento, vamos aproveitar, se eles vão cair, vamos continuar. E o Palmeiras encaixa uma série de vitórias e conta com aqueles 2 tropeços, né, do Botafogo. Que é empatar contra, 3 na verdade, né, que é empatar contra o Grêmio lá em Brasília, empatar contra o Criciúma no Maracanã, e empatar contra o Vitória, que eram uns 9 pontos para o Botafogo de forma fácil, né? Se você olhar mesmo na análise. Então é meio um roteiro repetido do ano passado, né? Sim, eu acho que sobre a torcida mal acostumada, eu acho que é normal de todo time quando tá numa grande fase ganhando. Você tem um grande time, você não ganha nenhum dos grandes títulos da temporada, realmente a torcida vai cair em cima. Agora, a parte do fora Abel, eu acho que é um exagero. É Um grande loucura. exagero, mas também, não é a torcida inteira. Não é a torcida ainda bem inteira. que É não é uma a parte torcida da inteira. torcida. Mas é se passar mesmo, você gritar fora Abel, com todo respeito, cara. A temporada do Palmeiras pode ter sido catastrófica, o que foi, mas só não foi pior por conta de 2 nomes. Vocês já chamaram o Estevão e eu chamo Abel Ferreira aqui. Exato. Essa que é a Tem questão. que cobrar o time por não Sim, ter isso ganhado é nada inegável. com o time que tem, porque Vocês, tem, mas de resto, eu acho que fora Abel é demais. É muito vocês absurdo. acham que faltou investimento pro Palmeiras? Contratações pontuais Faltou. e tal? Vocês Faltou. acham Mas que também faltou? contratou gente como o Felipe Anderson que chegou e não Que, fez nada, né? que né, foi Às um vezes você nada na contrata um temporada. cara muito bom, só que ele não faz nada pelo time. Então, Sim. às vezes é azar também. Falta também Flaco Lopes chegou essa Everton. temporada também, não foi? Foi Não, Foi ano antepassado passado. também. É. Acho que é foi ano Mas, 2018 passado. Ele que ele chegou ano chegou. mas do passado. mesmo jeito, é pra você ver o quão impactante ele é no time, que a gente não fica nessa Foi o dúvida. artilheiro do time, né? O artilheiro foi o Flaco. Deixa eu ver aqui O no Brasileirão quem Estevão. fez mais gols. Não, no Acho que Brasileirão foi foi o o Estevão. Foi o Estevão, Estevão, pô. foi o Brasileiro foi o Estevão. Foi o Estevão. Estevão. Flaco Mas Lopes tem o ano é o 10. Flaco. É. No O ano é o Estevão Flaco. terminou com 13 gols, não foi? Foi Sim. com 13. Nosso querido Mas Cascão, né? é complicado a gente depender de um garoto de 17 anos pra resolver de novo como foi o Hendrick temporada passada, né? Exato. Só que não caiu 2 vezes no mesmo lugar o raio, né? É. Não digo de qualidade, digo dele conseguir virar a chave do campeonato. Porque o Hendrick também teve a ajuda da galera, né, do time. E ano passado, tipo, o Gomes estava bem, o Gomes e Murilo estavam na zaga boa, o Piquerez estava muito bem, o Mike voando pela lateral, o Zé Rafael jogando muito. O Aí, próprio tipo, Everton, né, ajudaram um pegando pouco o tudo. Hendrick. Não, Esse ano aqui, a maioria dos jogadores do Palmeiras individualmente foram muito mal. O Rafael Veiga é um exemplo disso. Vou falar de produção, então o Rafael Veiga caiu muito também. Tipo, mesmo ele tendo números o bons, Gabriel, o mesmo nosso ele tendo Cascão, números bons, ele, tipo, fala. eu digo futebol mesmo dele, Calma. caiu muito esse ano. Os caras se bateram pra falar. Não, isso que ele tá falando é real. E aí eu entro no que o Gabriel, nosso querido Cascão, sempre falou pra gente no nosso grupo, né? Que a gente tem de comentar, sempre cobrando o Palmeiras, porque ele é o único que pode representar o Palmeiras, né? Falta tá também o banco de reservas do Palmeiras, né, Davidson, Gabriel, Silva e nosso querido Galvo. O Palmeiras não tem um banco de reservas que fala assim, pô, pode mudar jogo no segundo tempo. E o Rony? Ainda tá. Era o Dudu voltando de contusão e não fazendo nada no ano inteiro. E o Ronielson? O Rony também, que, né? Não, é meme. Não, mas é que essa é a questão. O Natan falou sério. Não tem. Você olha pro banco de reservas do Palmeiras, você não fala um cara que tá no banco de reservas do Palmeiras que vai entrar e vai mudar o resultado 100%. E olha Ele o vai dar Botafogo, uma por cara exemplo. nova. Olha o Realmente, rival que é o pro Botafogo. Campeonato Brasileiro, você tem que ter pelo menos 2 caras, 3 caras que podem mudar para entrar o jogo, para mudar o jogo no segundo tempo, cara, porque nem todo jogo o seu jogador principal, seus principais jogadores vão manter aquela constância de jogar bem, de conseguir resolver, de fazer gol. Sim. Aí se você olha pro banco, se você não tem um cara de qualidade para entrar e mudar o jogo, isso dificulta muito o andamento do time. Dificulta muito. O Palmeiras Mas, precisa contratar para a temporada que vem, precisa vir ao mercado e trazer peças de reposição. Eles ou fecharam peças... com o Facundo Torres, vocês viram? Acho que eles fecharam com o Facundo Torres. Não cheguei a ver ainda as notícias de futebol hoje, que tá difícil, mas o Palmeiras precisa, de fato, se trouxe o Facundo é uma boa, e mais jogadores, precisa ter um plantel cheio, porque a temporada que vem vai ser uma temporada muito puxada pro Também futebol acho. brasileiro inteiro, não só pro Palmeiras, no futebol brasileiro inteiro. Em falar em plantel cheio, casa cheia, tá vindo
pra ter estádio novo, hein? Maior que o Santiago Bernabéu. E o meu Flamengo? Pra vocês, foi uma temporada negligenciada do Brasileirão ou só foi uma temporada abaixo? O Flamengo poderia mais? Foi um time preguiçoso? A diretoria perdeu tempo com o Tite? Como é que é pra vocês? Posso começar? Por favor, Por favor, eu peço isso. Eu pensei em falar. O Boa, Flamengo Gal. Tô com você, mano. não disputou o título, mas disputou na parte. Um time que chegou a ser líder não dá pra falar que não disputou o título. Apesar que o Atlético Paranaense também foi líder nesse campeonato, né? Eu acho que dá pra falar assim. Eu acho que Dá dá. pra falar. E aí Acho que dá chega pra num falar. jogo decisivo, jogo contra o São Paulo, você é líder. Se você perde o jogo, se eu não me engano, o Flamengo perde o jogo, ele fica a 1 ponto de diferença do segundo colocado, que era o Botafogo. Que não E aí tinha vai com o jogado time ainda, né? reserva. Vai com o time reserva para preferenciar a Copa do Brasil. Que, com todo respeito à Copa do Brasil, ela perto do brasileiro é um nada. Você prefere ganhar um brasileiro que 3 Copas do Brasil. E aí Mas a chega. que paga mais é a Copa do Brasil, tá? Não, tudo bem, mas o Flamengo não precisa de dinheiro. Opa. Então, precisa de títulos importantes. Não, sem querer. Falando Não, a verdade. Sem ser soberbo, né? Sem soberba, mas falando a Sem ser real. soberbo, mas sendo soberbo, tá? É. E aí depois disso, perde a liderança e começa a largar o campeonato, dá atenção para a Copa do Brasil, para a Libertadores, cai na Libertadores. A Copa do Brasil vira a menina dos olhos do Flamengo, o Tite cai e o Felipe consegue fazer o mínimo, que era dar prioridade para o Brasileirão, depois de já ganhar o título da Copa do Brasil. E mesmo enquanto jogava a semi da Copa do Brasil e as finais, o Felipe não ia com totalmente os reservas no Brasileirão. Era um time misto, quem não conseguia jogar não jogava, o resto dos titulares ia para campo. Então eu acho que faltou preparação da comissão técnica, que era antes do Tite, e também da diretoria, porque no começo da temporada a diretoria fala que a prioridade era ganhar o Carioca, só porque o Fluminense tinha ganhado os últimos 2 anos. E aí o Flamengo vai para o segundo jogo da final contra o Nova Iguaçu, com o time completamente titular, o primeiro jogo tinha sido 3-0. Então você mata os jogadores fisicamente no Carioca, e aí acontece o que aconteceu no restante da temporada. Os jogadores se machucam, você fica desfalcado, aí começa a dar prioridade para as Copas, que é o que dá mais para ganhar ali, e negligenciou o Brasileirão. Ainda conseguiu terminar em terceiro lugar graças ao Felipe Luiz. Putz, eu vou ter que te discordar nessa daí do graças ao Felipe Luiz, mas eu vou falar graças à incompetência geral do Brasileirão. E eu já vou aprofundar essa minha opinião sobre incompetência geral no Brasileirão. Quando chegar ali entre o sexto e o sétimo colocado, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Enfim, eu concordo e a gente já pode ir pro próximo porque o Gabriel falou tudo. É brincadeira. Muito bem, só para complementar, eu olhando aqui após a chegada do Felipe Luiz, olha como é o futebol, né? A primeira derrota do Felipe Luiz é contra quem? Fluminense no Maracanã. 3 pontos que faz com que o Fluminense continue na primeira divisão e 3 pontos que naquela época poderia praticamente fez falta pro Flamengo na briga pelo título, né? Então, como que é o futebol, né? Só um detalhe mesmo. O Felipe Luiz tá perfeito. Nota 9 aí desde quando chegou. Um excelente trabalho. Me surpreendeu, porque eu achava que ele ia fazer um feijão com arroz, não. Colocou as metodologias, sua característica de jogo que ainda vai se desenvolver. O elenco abraçou a ideia, caiu dentro. Joga bem. O Flamengo campeão se tivesse um pouquinho mais de jogos ali, né? Dava pra brigar pelo título, muito bem. O Flamengo, o Gabriel falou sobre a negligenciação do Campeonato Brasileiro, sobre ser negligente. Mas, bom, ao menos em algum lugar deu resultado. Não foi a negligência descartável do Palmeiras, por exemplo. Que negligenciou e não deu em nada no final da temporada. Sem contar o Paulista. Tipo assim, se eles não tivessem ganho a Copa do Brasil, a gente já tá falando a mesma coisa, né? Sim, é isso que é o Eu acho um título decepcionante ainda. Eu ainda acho decepcionante mesmo. Pro torcedor flamenguista, a análise geral é de decepção. Não é só o Gabriel que eu escuto falando isso, eu já vi até pessoal da mídia reclamar bastante dessa temporada, falar que a Copa do Brasil é uma cortina de fumaça que essa diretoria tá se escorando, inclusive. Eu vi gente falar isso daí, que é uma Copa Graças a Deus saíram. Então, foi que a diretoria se escorou por ter sido campeão da Copa do Brasil. Então, mano, é isso. Pode ter sido, pro torcedor flamenguista, uma temporada perdida, porque não disputa aguerridamente o título do Campeonato Brasileiro por conta de negligência, de entrar contra com o time reserva num jogo contra o São Paulo, que mesmo que seja uma equipe que também não olhou muito bem pro Campeonato Brasileiro, é um clássico. Querendo ou não, é um clássico do campeonato. Então você não pode entrar com o time
total reserva, assim, colocar uma galera que tava mocota sem jogar como o Gabigol, que entrou totalmente sem ritmo, perdido na partida, entendeu? E com o Tite, pra mim, também foi uma perca de tempo da diretoria por muito tempo. Foi vendo o barco afundar e ficou assistindo e batendo palma igual um bando de palhaço bobo pra depois demitir o cara, quando já tinha tudo indo pro chapéu, tava Esperou pra cair na perder a Copa Libertadores. do Brasil, que tanto que a galera fala que se tivesse com o Tite ainda não tinha passado do Corinthians. Tem um monte de gente que vem com essa opinião, o pessoal da mídia, vem torcedor flamenguista falar comigo, fala se tivesse com o Tite não tinha passado do Corinthians. E também eu acho que ninguém esperava o Tite fazer um trabalho tão ruim no Flamengo, né? Tão Porque ruim. quando o Isso Tite chega é no de fato. Flamengo, os próprios torcedores de outros times pensam, pô, o Tite, que é um cara que é de pontos corridos, no mínimo o Brasileirão ele vai ganhar. No E mínimo. aí E faz a um pior Brasileirão competição dele é o Brasileirão. pra baixo Cara, de medida. eu como acompanhei muito o trabalho do Tite, tanto no Corinthians quanto na seleção, eu esperava que o Flamengo ganhasse o Brasileiro. Eu esperava um Flamengo avassalador no Brasileiro, estilo 2019, devido ao elenco bom, o treinador que já ganhou 2 campeonatos dos pontos corridos na última década, nos últimos 15 anos, na verdade, tal. E o Flamengo tava fazendo pegava times bem inferiores dentro de casa no Sofria pra ganhar, Maracanã, sofria. e mesmo assim não conseguia desempenhar. O desempenho do time estava ruim. Parece que Último jogo. o elenco já não tinha mais comprado o trabalho do Tite e as coisas não estavam dando certo. E é isso, essa é a verdade. Detalhe, foi O levando último com a jogo contra o barriga. Atlético Paranaense é 1-0 contra o Atlético Paranaense que foi rebaixado, sofrido. O Exato. último jogo do Tite é esse. E Exatamente, mas a gente pode dizer que o Atlético do começo do ano não era um time que a gente falava que ia ser rebaixado. O CAF, não é. Tem tudo o isso, elenco que eles têm, eu acho um elenco não de time rebaixado. Não é time de Série B. Não é time Natan, de Série você B. queria dar um complemento aí? Pode abrir. Era sobre isso do Tite. E quando ali eu acho que o jogo que o Tite deveria cair, né? Quando ele vai na Arena Corinthians contra um Corinthians, 1º de setembro. Tem de melancia? Horrível. O time do Corinthians não jogava bola, tava pressionado. Era o aniversário do clube, então a única motivação que aquele elenco tinha era o aniversário naquele dia e trazer uma vitória para sua torcida. O Flamengo entra naquela partida achando que poderia ser o Corinthians a qualquer momento. No final da partida, 2-1 Corinthians jogando mais que aquele Flamengo. E ali mostra o que é o Tite, né? Como o elenco dele abraçava aquelas ideias. É que o Tite é Corinthians, moleque. E a partir do Corinthians começam os problemas do Flamengo. E falando em treinador que sai, treinador que vem, que fica, o Gabriel levantou ali, eu acho que ele ia falar alguma coisa. Quer falar, Gabriel? Antes de Eu? Não, você deu uma... Me arrumei aqui. Falando de treinador que sai, treinador que vem, que fica, o Vojvoda vai aceitar trabalhar no São Paulo quando? Vamos falar do meu Fortaleza, que no Awards, o Gabriel Gol disse que a gente tem que parar de tratar o Fortaleza como surpresa e começar a tratar como realidade, e eu tô começando a concordar com isso aí, cara. A realidade de sempre ser quinto ou quarto, essa é a realidade? Não, de ser uma realidade de um time que vai incomodar, cara. Não, o entendi, Fortaleza... eu só dei uma cutucada na brincadeira, relaxa. Ah, não, tá certo. O Fortaleza é um time que veio nesses pontos corridos e incomodou. Em dado momento chegou a colocar pulga atrás da orelha do Botafogo, do Palmeiras, que tava ali na ponta, e falou, mano, se a gente vacilar, os caras vai pegar o título, velho. A gente tem que acordar. E o que vocês acharam dessa temporada do Fortaleza, num geral, e também no Brasileirão? Eu acho um ótimo trabalho, Gal, principalmente o trabalho que faz o Marcelo Paes, né? É um presidente que, dos poucos que tem aqui na Série A, é o que... Eu acho que o melhor trabalho que o Marcelo Paes é o melhor presidente do Brasil. Ele, na verdade, ele é presidente ou ele é CEO agora, ele que é o virou CEO da SAF? ele Ele é o CEO da SAF, né? Ele era Não presidente deixa de do ser CEO. presidente, né? Não deixa de ser presidente. Ele faz um trabalho magistral, né? De Assina anos, embaixo. Assina embaixo. Tirando a torcida que pode prejudicar o Fortaleza, as organizadas, né, que foram punidas, ele bancou, que ficaram de fora, agora tá tentando uma nova conversa. E aquilo que o Ícaro, né, um dos integrantes da arquibancada aí, a missa, fala pra gente, né, quando a gente tá na escola conversando. Você olha pro elenco do Fortaleza e sempre fala, cara, esse elenco não vai ganhar. Luceiro, Pikachu. Não, o goleiro dos caras, tipo, é o João Ricardo. Você olha assim, Tinga na lateral. É muito bom, mas são um elenco de pessoas, tipo, que não são jogadores top de linha de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo. Só que eles desempenham muito. O desempenho deles é muito bom no Fortaleza. O Vojvoda é gigante. E aí eu concordo com o Galvão, né? Queria ele no São Paulo para próximas temporadas. Né? Não, precisa não. Pode deixar lá o louco Beldia.
Não, mas o Fortaleza é isso que faz eu ficar encantado com esse time. A torcida do Fortaleza também me encanta muito, mas é o que faz eu ficar encantado com esse time. Porque a gente não tem um cara que a gente fala, ó, é super craque. Mas são Não todos tem. jogadores muito competentes. O Marinho, A, a, talvez, tipo, é, dentre os que estão lá, o Marinho, o é que o todo mais mundo achou craque. que era. Sim. Entendeu? E a gente falou sobre negligência, incompetência até. E o Fortaleza é muito competente no que propõe. É o time que é mais fácil o São Paulo jogar contra o Corinthians, jogar contra o River lá na Argentina do que e viajar até Fortaleza para jogar contra o Fortaleza. A viagem é mais curta. Então é um time que está longe do nicho, está longe do centro aqui do Sudeste e Tá Sudoeste. longe do eixo e tal, como dizem, né? É, Longe do eixo. tá longe do eixo e é um time que vem e causa problemas para as equipes do eixo. Causa problema quando pega o São Paulo, causa problema quando pega o Corinthians, causa problema quando pega Flamengo, Palmeiras, Botafogo e por aí vai. É um time muito chato e não à toa que terminou acima de algum desses times que eu citei aqui, né? Sem contar Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e outros que vão aí. E vem numa crescente muito grande. Veio de uma Sul-Americana, agora vai jogar uma Libertadores. É um trabalho excepcional que começou há uma cota atrás, vou usar esse termo, essa terminologia, uma cota atrás, que está dando resultado. É a questão do aqui é trabalho, meu filho, vamos trabalhar sério. A questão da torcida organizada. Você ser um CEO, um presidente do clube e virar para sua maior torcida e falar, irmão, vocês estão arrastando, com todo respeito, não, o Fortaleza não é só vocês, o Fortaleza é maior que isso, então, beleza, afasta, vamos ficar longe e traz um elenco competente, porque eles sempre falam um negócio também, que a questão é pagar os salários. Aqui no Fortaleza a gente evita atrasar os salários dos jogadores. Que motiva, querendo ou não, Você mesmo tem que, que ter culhão, hein? sim, pra virar pros caras e falar, a gente vai pagar. Você motiva os caras a jogar. Porque querendo ou não, mesmo que, putz, o cara ganha meia milha por mês, mas, putz, quanto que é um apartamento do cara desse, quanto que é o carro, etc. O salário faz falta, querendo ou não, mesmo que ele tenha ativos em empresa e você tá todo mês lá pagando os caras, faz os caras jogarem. E é isso, os caras são competentes, o Vojvoda é Exatamente. muito competente, mano. E outra, o trabalho é tão bem feito que você vê até o Fortaleza competindo com times grandes, né? Que a gente considera. O Marinho recusou o São Paulo e preferiu ir pro Fortaleza. Então, Fortaleza, mostra Não, o. exatamente. Então, na hora de contratar, né? e só complementando o que vocês disseram, a gente olha pro elenco do Fortaleza, não é um goleiro que você fala que é dos tops de linha, mesmo ele sendo muito bom, tipo, não é um goleiro do Flamengo e tal, desses times do eixo, igual vocês dizem. O elenco, assim, os 11 titulares não são do eixo, mas o Fortaleza joga tão diferente que o técnico deles é muito bom, faz com que ele seja o diferente do time. Isso é muito difícil a gente ver no time, não tem nenhum craque, e o técnico é o diferencial. E complementando o que o Nathan disse, falar também do trabalho da diretoria, que não contrata de baseada, contrata jogadores dentro da realidade do Fortaleza, não tentou contratar, tipo, exemplo, vai trazer um cara do Catar que ganha 10 milha no Catar hoje, não, vou trazer pro Fortaleza, não. Eles pegam jogadores com fim de contrato, jogadores que não deram certo aqui no eixo, exemplo, jogadores que já pegou jogador de São Paulo, já pegou jogador do Flamengo e tal, e faz É o esses próprio caras jogarem Marinho. lá. A torcida apoia, o Castelão todo jogo é um mosaico, uma festa. É um time que para mim hoje é a maior pedra no sapato dos times fora do eixo. E o que a gente fala do serviço de scout do Botafogo também, tem que falar do scout do Fortaleza, que é um time que não tem a folha salarial, que não tá nem no top 10 da Série A, que Exatamente. consegue ficar em quarto lugar no campeonato disputadíssimo com o Brasileirão. E tem jogadores ali que aparecem no Fortaleza, que, por exemplo, o Luceiro. Luceiro Onde que ninguém tava sabia onde você? ele estava. E ele Cara, chega e faz muito gol no Brasileirão. A segunda parte do Brasileirão dele é ruim, mas a primeira parte é ótima. E outros jogadores que estavam embaixo, como o Marinho, que chega no Fortaleza e joga bem. O Pochettino é um O meia Moisés Fortaleza eu acho muito Moisés. bom, velho. O Eu acho ele cara Pochettino é um muito meia que bom, ninguém mano. conhecia. João Ninguém Eu Ricardo, queria conhecia. muito ele no meu time, esse cara. Joga muito. O Tinga tá lá desde a Série C. E E o Tinga joga é titular bola. do time e joga muito. E E joga falta bola. O técnico pô, também Essa que é a questão. campeão esse time do Fortaleza. Merece muito um título grande, uma merece, Sul-Americana. merece. Copa do Eu Uma acho que, Brasil. semi acho que Fortaleza, Libertadores. tipo, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, seria muito, muito bom para eles. Bateu Encaixa na trave legal. na Sul-Americana, né? Ó, Bateu na Não. trave, perdeu pro Independente do Vale ou foi pro Bragantino? LDU. Perdeu pro LDU do LDU. Foi para LDU, do Guerreiro. Perdeu pra ele, deu. Para LDU Foi do pros Guerreiro. pênaltis o jogo, né? É. Exatamente. Sim. Um jogo É, sofrido.
Fortaleza. Bom, E é e isso. falar em bater na trave, Edenilson! 45 anos agora. 45 41. anos. Não mas já sei. Mas Faz é todos Não, os agora é anos. 45, pô. Agora é Faz O 45. grandíssimo, 50, Gustavo 63. Milani. Edenilson! Edenilson! 41 anos! Um dos momentos mais 41. felizes Um dos da minha momentos vida. mais Puta que lindos pariu. de se ver do futebol. Tem a câmera dividida ali, Morumbi e Beira-Rio. Sim. Não, e outra, Depois de nesse terem jogo aí, tomado do uma Beira-Rio, saraivada do tricolor. irmão, o Cássio fechou o gol. Cássio nunca A jogou Cássio, tanto na ídolo do vida, né? Mengão. O Cássio é muito Cássio ídolo do fechou o Mengão. gol. Muito ídolo. O Muito ídolo, Cássio. Baldasso, que é um dos torcedores do Inter mais famosos, junto à Renata Fã, odeia o Corinthians de uma forma. Nossa, ele não gosta União do Corinthians nem a Florentias. pau. É a União Florentias. Nem ele, nem o Florentias. Farid. Nem Sim. ele, nem o Farid gosta do Corinthians. Eles odeiam o Farid, Corinthians. Germano é bom demais, Farid Germano. Nossa, ele é maravilhoso. Mas falando do Eu vou ter Brasileirão, um ataque cardíaco. o Reinaldo! O Reinaldo é burro! Burro! Muito bom. O É impressionante. Jeromel não merecia isso. Você não, Jeromel. Você não. Você não. Mas, bom, depois dos 41 anos de Edenilson, depois de tudo, depois de sobreviver a uma catástrofe, o Internacional veio e foi escalando a tabela do Brasileirão igual o Kratos escalou o Monte Olimpo para derrotar os Zeus. E tá lá, hein? Bela de uma comparação. Nota 10 sua comparação. Nota hein? 10, né? Quem jogou God of War no PS2 sabe o que ele tá falando. Tá ligado, tá ligado. E o Inter, que vem... Belo trabalho, né, do Roger. Sim, com um ótimo trabalho excepcional. A gente falou de bons treinadores, tá aí, ó. Roger, monstro, fez o Inter sair de uma... Putz, uma coisa que o Grêmio não conseguiu fazer, o Inter fez essa temporada, que foi chegar até a galera e falar, se deixar mais um pouco é campeão. Vocês acham que a temporada do Inter, mesmo com esse acontecimento no Rio, ficar um tempo sem jogar na sua casa, longe da sua torcida, tá aí em quinto colocado, acima de algumas equipes aí que não passaram pela mesma situação e sobreviveu ao Brasileirão e vai jogar Libertadores ano que vem? Eu acho que promete pro ano que vem, né? O trabalho do Roger já era bom no Juventude, muito bom no Juventude. Ele vai pro Inter. O Inter chegou a ficar em 16º no Brasileirão, quase na zona de rebaixamento, e entrega o Inter Chegou a no entrar, quinto não lugar. chegou? Uma rodada, acho que eles entraram. Não entraram? chegou a entrar, não. Não chegou a Olhando entrar, no não? gráfico aqui, o máximo foi 16º. Quem chegou a entrar foi o Grêmio, não é? Se eu não me engano. Sim, o Grêmio chegou a entrar. Umas E duas aí, rodadas, eu acho. depois de tantas adversidades pro Inter, né, a catástrofe do Rio Grande do Sul e jogadores que não estavam jogando bem antes do Roger chegar. O Borré era um nada, o Alário foi um nada a temporada inteira. O Bruno Valência Gomes, abaixo. foi um O Alan achado, Patrick cara. estava mal. O Alan Sim. Patrick estava mal. E o Roger Bruno chega Gomes, e melhora que eles, todo mundo. Bruno Gomes foi um volante rebaixado com Coritiba, né? Que eles contratam preferencialmente para ser volante. Eles perdem o Bustos pro River Plate, vai e me coloca o cara vira um dos melhores laterais do Brasil. E se não é a derrota pro Flamengo, o Inter brigaria pelo título até o final, Até a poderia última ter ganhado o rodada. Botafogo. E quase E que o Flamengo abre as pernas ali, hein, velho? Faz 3-0 e quase toma um empate. São 2 erros do goleiro fraquíssimo que a gente tem, mas... Não, e o achado do Inter Rossi ruim? tá muito pelo Bernabé, na minha opinião. Que achado foi o Inter vai fazer a aquisição dele, mas né? você viu o valor para contratar ele? O Inter tá bem estruturado, que eu falo assim, 30 financeiramente. milha, 30 milha, né? Vai beirar os 45 milhões, todas as luvas. A parte financeira do Inter me assusta um pouco, porque é um time que tem umas dívidas aí, eu não sei se isso pode apertar lá na frente, né? E investe bem, o Gabriel. Investe bastante essa diretora do Inter. E aí chega que o time do Inter, na minha opinião, é top 4. Perde só pro Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Questão de elenco, você fala? É muito bom esse time do Inter. Muito bom, do meio pra frente, principalmente. E aí agora o achado do Bernabé, que já tem poucos laterais no Brasil, o Bernabé queria muito em um time aqui na capital paulista. Nossa, muito bom, Bernabé. Principalmente o do meio pra frente, ele é sensacional, cara. Sim, ele participou de quase todos os gols do Inter no campeonato. Isso é muito anormal. E ele não é só bom do meio pra frente, né? Como defensivamente também não deixa a desejar. Não, exatamente, mas tipo assim, os números dele ofensivamente mostram que ele é um lateral ofensivo, mas ele é bem completo. Sim. E hoje, não, Nathan, você disse no futebol brasileiro, mas eu gosto de ressaltar até no futebol mundial, mano. Tá complicado achar
Laterais. No futebol mundial, laterais com um nível bom. Laterais a gente tem muitos aí, mas muitos com um nível baixo que não vão... Wesley. Tem um bom aqui Aquele São tal Paulo. de Amal Lewis lá, é um desses daí. Tem um bom aqui, ó, Hugo Botinha. Vocês querem no time de vocês, não? Hugo Botinha, o nome do craque, velho. Hugo Botinha, mano. Hugo Botinha. Tem um bom aqui, ó, Hugo Botinha. Vocês não querem o Hugo Botinha aí? Não quer o Hugo Botinha na lateral do Flamengo, não. Deus me livre. Gabriel. Eu fico feliz com quem tá lá, mano. Tá ótimo, Não sei velho. nem que lateral. Que isso, pô. Manda o Ayrton Lucas que eu mando o Botinha pra vocês. Hugo Botinha, craque do... Não, mas é isso, o Bernabe é um bom jogador. O elenco do Internacional é tipo, devido à catástrofe, né? Se não existisse a catástrofe e tivesse feito início de temporada como fez, seria surpreendente. Mas o Internacional veio numa retomada muito boa, é importante, é um trabalho bom e se tornou consistente até o final do campeonato. Depois eu acho que ali os caras sentiu já, quando perde o Flamengo os caras sentem e aí, né? Os caras sentem que azedou o caldo. Aí fala, não, pô, os Libertadores tá beleza. Os caras falam, não, título é loucura, Libertadores tá beleza. Eu também acho que devido a tudo que aconteceu, devido à catástrofe, devido a eles ficarem muito tempo sem jogar no Beira-Rio, e acho que é uma Libertadores pro time do Inter, devido a todas as circunstâncias do ano, é um troféu pro time, né? Porque, cara, o que passaram no Rio Grande do Sul não foi brincadeira, não é... Cara, foi uma das maiores tragédias da história, velho, no Brasil. Curso de enchente, que ficou muito tempo fora do Rio Grande do Sul, isso atrapalhou. O Internacional passou a mesma coisa que o Grêmio, né? E fez um bom campeonato, né? E o Juventude, pra mim, dos gaúchos, o pior é o Grêmio. Uhum. Dentre O os... Juventude termina bem o campeonato. Ele termina a última rodada sem chance nenhuma de cair. E trazendo números sobre a dívida que eu disse do Inter, é de aproximadamente 750 milhões. Então, e tem um elenco caro, tem o Alário que recebe muito, tem o Borré, o Valência, o Alan Patrick tem um grande salário também. O Vitão. É o time que promete em campo, mas eu acho que também tem que abrir o olho para a parte financeira, né? Porque o Inter também não é um Flamengo, um Corinthians que lucra muito no ano, com né? a torcida, né? Então acho que é um ponto a se olhar. Mas no geral é um ano ótimo do Inter. É um ano muito bom no Inter. Mesmo que não tenha terminado coroado com troféus de expressão, um ano muito bom. E falar em troféu de expressão, coroado, ano bom, vamos pro avesso dessa situação inteira. E vamos falar do tricolor paulista, amado clube brasileiro. Eu vou deixar o Natan abrir essa daí, porque se eu for falar aqui... A gente falou de dívida, falou de essas coisas aí pra cima. Ficas o meu dia. Tem fã por aí, tem muito fã por aí. Natan, você. Eu quero que você também faça um bom corte, porque eu quero que eu ouvi tudo que tem a dizer. Você é um cara que pode falar melhor. É complicado, um ano de São Paulo que começa com bastante empolgação, o Dorival, campeão de Copa do Brasil, vem a seleção, pega o Dorival e aí o ano de São Paulo acho que acaba ali. Por mais que o São Paulo com o Carpini, que ganha na Arena Corinthians, quebra o tabu e é campeão na Supercopa na mesma semana, não era um treinador que deveria ir para o São Paulo, né? Era um elenco. Ele não estava pronto? Para pouca experiência. Não estava pronto. Era pouca experiência para um elenco grande, bastante cobra, principalmente jogador cascudo, né? De anos e anos de experiência. E aí o Carpini acaba rodando e aí vem o Zubeldia, né? O Zubeldia era o melhor nome para aquele momento? Não sei. São Paulo tentou de todas as formas trazer um técnico português, não conseguiu fechar, não tinha dinheiro para trazer o Pesolano na época, né? E acaba fechando com o Zubeldia, que faz um bom início de Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo está em sexto colocado, é devido ao Zubeldia, aquele primeiro turno que ele faz, que pega uma sequência de 7, 8 jogos sem perder, vencendo bastante. Também parou aí, né? Mas depois o time bateu um teto, né? E aí fica com aquela sensação, Gabriel, e aí eu quero que você opine também. O São Paulo não joga pior que o Atlético Mineiro, deveria ter passado, e aí passaria também do Vasco e faria uma final novamente em revanche contra o Flamengo na Copa do Brasil, e o confronto contra o Botafogo, que o São Paulo morre ali. A partir que o São Paulo, o Rodrigo Nestor perde aquele pênalti, o ano do São Paulo acaba, e aí o São Paulo vai cumprir tabela nas rodadas finais, e aí vem o que é esse ano de 2024. Após a eliminação na Libertadores, São Paulo cumpre tabela, e aí termina com 1 bilhão de dívida, crise atrás de crise, vendendo parte das suas categorias de base, Morumbis com
com todas as suas dúvidas de condições de gramado, se vai ser reforma para 2030, se o São Paulo vai virar SAF ou não, jogadores que vão renovar ou não, e vira uma crise, aí você pode opinar melhor. Olha, a questão do São Paulo é muito engraçado como vai de um início de ano mágico para uma catástrofe total. Para mim, a temporada do São Paulo foi bizarramente abaixo do esperado. Putz, cara, um time como o São Paulo ganhar 17 jogos e perder 13 no Campeonato Brasileiro é ridículo. Entendeu? Muitos desses Bragantino jogos ganhou um jogo, perdeu um jogo a mais só. que o São Paulo. Se você olhar muito bem isso aí, o São Paulo no segundo turno teria brigado contra o rebaixamento. O São Paulo, que até tem o Morumbi como sua fortaleza, lá estava tendo dificuldade para jogar. O Nathan refrisou muito bem, o São Paulo é campeão essa temporada, assim como o Palmeiras é campeão paulista. Então são dois títulos que, no final das contas, não pesa nada e é só pra gente usar contra os rivais que vêm encher o saco. Fui campeão essa temporada, e você? É o limite. Porque fala pra você, Supercopa... Mas é aquilo, título é título e a gente vai ficar nessa até virar a temporada. Não, tem que comemorar, até porque se levantou taça, é título, pai. É título, exatamente. Mesmo que tenha sido em um jogo só. Florida Cup? A Florida Cup? Opa, ano que vem é São Paulo, hein? Ano que vem. Tem Flamengo também. Vamos se Copa Mickey? Finalzinha na Copa Mickey. Mas enfim, seguindo sobre o São Paulo. O trabalho do Carpini foi, sabe, é aquilo que o Nathan deu. Pegaram um moleque, pegaram a gente aqui e colocaram pra treinar o São Paulo. Ele se iludiu. Aquele negocinho contra o Ituano pra mim. Cara, você sofreu pra ganhar do Ituano, cara. Calma. A gente sabe, você é campeão da Supercopa, com todo o mérito. Parabéns, você quebrou o tabu na arena. Parabéns, mas calma. É isso que você ganhou. Você ganhou a Supercopa. Você tá achando que você é o Guardiola? Desculpa. Pisa O cara no freio. virou o Ancelotti? Do nada. Ele ganhou o título e já... Calma, entendeu? O Zubeldia chega e eu acho que a questão daqueles jogos de invencibilidade, Jonathan, que até o Dedé falou que acabou por ali, é o fator novo. No São Paulo tem muito isso, com essas trocas de técnico. Entra treinador X e tem o fator novo e os caras viram o Bayern de Munique do nada e sai ganhando de todo mundo. E de repente é isso, bate no teto. Você vê que o próprio treinador já não sabe mais o que fazer com o elenco que tem, ele não sabe quem ele coloca, ele não sabe montar uma forma de jogar, ele fica perdido. E a dívida passa por essas gestões que a gente tem desde a idade, do Juvenal rasgando estatuto, o Casares aparecendo para postar fotinha de luva na Inglaterra. O Leco eu nem considero, porque o Leco, se a gente jogar o arquibancada mista na mão dele, olha que o arquibancada mista não gera lucro, ele falha o arquibancada. Então a gente tem que pensar nisso aí, entendeu? Essas questões. A dívida do São Paulo só aumenta. A gente está chegando perto do centenário e infelizmente o São Paulo pode sofrer a maldição do centenário. Pode ser que não caia a temporada que vem, mas talvez no centenário aconteça. A gente vou torcer para não cair, não. O torcedor tricolor, ele termina a temporada com essa sensação de, mano, ano que vem, o que vai acontecer? E aí chega uma pedrada atrás da outra, é venda da categoria de base, não sabe como é que vai ficar a reforma, é o gramado do Morumbi que tá sofrendo com problema devido aos shows, e é falta de estrutura, é salário atrasado que cai na mídia, é o Carlos Belmonte vindo falar que é normal no São Paulo Futebol Clube atrasar salário. Desculpa. A gente tá falando do tricampeão mundial, tá ligado? Não esse tem ninguém cara no aí Brasil. calado, esse Belmonte aí calado é um poeta. Grandioso poeta. Desculpa, tá ligado? Você não pode vir no único time do país que saiu 3 vezes do continente e voltou 3 vezes com taça. Você não pode falar isso, entendeu? É o amadorismo que gira em torno do Morumbi, que deixa o São Paulo nessa situação. Eu queria fazer um vídeo aqui por arquibancada falando sobre a dívida do São Paulo, só que eu mesmo desisti da ideia pela sensação de torcedor, porque eu ia ultrapassar o limite do jornalismo e vim com a sensação de torcedor. O último jogo do Campeonato Brasileiro, com os garotos da base contra o Botafogo, a gente vê o que é o São Paulo. A gente vê que os garotos da base, eles têm vontade. Só que não dá pé. Não tem como. Não tem como. A gente não tem, sabe, se você olha o plantel do São Paulo, você fala, pô, esse time brigaria pela Libertadores. Esse time não era pra ter sido eliminado pelo Botafogo dentro de casa. Esse time não era pra ter perdido a classificação pro 12º colocado da Copa do Brasil. Entendeu? Não era. Mesmo que foi finalista, beleza. Foi finalista da Libertadores e da Copa do Brasil. Coadjuvante nas 2 finais. Parabéns para o Atlético Mineiro. Só foi parabéns nas duas. Parabéns ao grandioso São Paulo por ter perdido para as duas. Parabéns, então a temporada. Sim, a temporada do São Paulo termina com esse amargor total na boca dos torcedores. Infelizmente. Eu acho que as únicas esperanças pro ano que vem são os moleques da base, né? É o Ruyan, é o William Gomes. E é isso, é o que tem de esperança pra temporada que vem. E aí fica um negócio, né, o Galo? Manter o Zubeldia ou não, né? Você trazia um outro técnico e
Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês são paulinos. Fica Zubeldia ou fora Zubeldia? E se fora Zubeldia, quem vocês trariam? Primeiro Galo. Eu fui apresentador só em 1 minuto. Dedé, o Zubeldia, dentre todos os problemas que pairam a Barra Funda, o CT da Barra Funda, e todos os problemas que estão ali em torno do Morumbi, o Zubeldia é o menor. Eu acho que os jogadores não vão comprar nada que ele traga. A não ser que tenha a reformulação no elenco, que aí tragam os jogadores dele. Aí talvez o São Paulo tenha uma melhora. Eu não acho o Zubeldia limitadíssimo, porque eu já ouvi torcedores falar, não, o Zubeldia é limitadíssimo. Não acho. Ele só não é treinador pro nível do São Paulo. Infelizmente. Ele vai ser um baita treinador se ele pegar o Bahia. Ele vai ser um baita treinador se ele pegar o Bahia. Se ele reassumir a LDU, voltar pro Barcelona, vai ser um baita treinador. Mas não é pro São Paulo. O problema do São Paulo tá lá na diretoria, que é a pequena demais do clube. E ele não é muito diferente. Não é muito diferente do Carpini, não é muito diferente. Exatamente o que eu ia falar, não é muito diferente. Ele só tem mais currículo. De fato, ele só tem mais currículo porque já foi campeão. A diferença é que ele tava no Barcelona de Guayaquil. Só essa a diferença. Pode ser essa também, né? E trazer quem? O São Paulo quer trazer um europeu, não tem dinheiro. Vai trazer o Tite, só o Tite é 1 milhão. Trazer quem? Renato Gaúcho? Pra colocar a camisa e treinar o Flamengo. Você, Natan, eu quero saber de você, velho. Fala pra mim, Natan. Concordo com o que você falou. A questão do Zubeldia, a crítica que eu faço também a ele é a questão da falta de repertório. Ele tem sim repertório, só que por que ele não tá mostrando? Porque ele fica muito refém dos medalhões. Por que insistir com o Rafinha de lateral esquerdo depois que você tem jogadores no banco? Por mais que tenha todas aquelas situações de você não ter disponíveis lateral esquerdo, né? Por que insistir o Luciano como camisa 10? Porque depois de tudo que aconteceu, você continuou com o Luiz Gustavo. Será que ele não sabe tratar o elenco? Por que não utilizar a Cotia? Não dar oportunidade para os jogadores que vêm da base, que querem espaço? Essa é a crítica do Zubeldia, né? E o repertório, né? Ele parece que ele ficou refém do 4-2-3-1, que veio lá do Guardiola, não, do Dorival, e aí passou para o Carpini, e ele não trouxe algo diferente. Mas isso é questão da temporada. Ele pegou o elenco durante... Se trocar o pneu com o carro andando, não dá, velho. Isso. E aí acho que para a temporada que vem ele deve mostrar. E aí assim a gente pode fazer uma análise melhor. E aí eu concordo com tudo que você falou. Tite, você não tem dinheiro, só ele é 1 milhão. Você vai trazer um outro jogador, é mais caro. Então é complicado. Então para vocês fica Carpini pela falta de oportunidade no mercado, pela falta de bons nomes no mercado e não pela capacidade do Carpini? Pelo Carpini não, desculpa, do Zubeldia, perdão. Pode ser. Sabe, é aquilo, o São Paulo tá numa situação que quanto menos dinheiro gastar, melhor. Quanto menos torrar o seu dinheiro, quanto mais conseguir diminuir essa dívida, melhor. Se vai ser o Carpini que vai coordenar... Se vai ser o Carpini, não, perdão. Se vai ser o Zubeldia que vai coordenar essa diminuição de dívida... Caiu no seu erro. Se for o Zubeldia que vai coordenar isso, tudo bem. É tipo, briga pra não cair. Entendeu? Natan, eu vou pedir pra que você dê sua última coordenação e se despeça do povo. Não, vamos até a gente terminar o tema aí, até 7h30 mais ou menos. 7h30, dá? O pessoal não sabe que horas é 7h30, porque vai em outro horário. Mas eu concordo com tudo que você disse, né? São Paulo tem que manter o Zubeldia, porque é o que tem agora no momento. É um treinador que quer vencer, que conhece um pouco da história do São Paulo e demonstrou algo bom durante a temporada, né? Vamos lembrar que o São Paulo só não chegou a competições melhores devido a um pênalti. Um pênalti perdido por Lucas, um erro individual. Então... Um gol debaixo da trave que erra. Às vezes nem sempre é só o treinador, né, mano? Mas vocês acham que o Zubeldia, devido à incapacidade do time nos últimos jogos, ele já não consegue mais tirar nada desse elenco? Tipo, eu digo o exemplo para mim, ele utiliza o Lucas mal, para mim, ele utiliza o Lucas mal. Ele deixa o Caleri de costa, tipo, apanhando de 2, 3 zagueiros em cada jogo. Ou seja, você perde muita capacidade do cara, que é finalização. E ele não encontrou um lateral esquerdo, para mim é uma deficiência muito grande do São Paulo, um lateral esquerdo. Até acho que o Rafinha consegue quebrar o galho na direita, o Igor Vinícius e tal, mas a lateral esquerda do São Paulo é muito ruim. E eu não sou São Paulino, mas eu acho que se for um treinador bom, compensaria vocês contratar outro treinador. Compensaria. Em falar em contratação, tem um tal de Pogba que tá querendo baixar pelo Parque São Jorge? É isso aí, ô Dedé? Tô ouvindo direito? Cara, francês? É assim, as informações que eu li hoje foi que
O Pogba, ele tem muita vontade de jogar com o Memphis. Ele falou até na resenha, lá na chamada de vídeo do Luva de Pedreiro no The Noite, do Danilo Gentili. Para alguns aquilo ali foi brincadeira, mas não foi tão brincadeira igual a gente achou que seria. Ele tá postando foto com a camisa do Brasil, assim, do nada. Não, É tipo, é meio muito suspeito, indireta, né? sabe? Uhum. Porque, tipo assim, ele pode estar vendo que o Memphis conseguiu, porque assim, o Memphis é craque, todo mundo aqui concorda isso. Só que ele tava um tempo sem jogar, ele veio pro Corinthians, que é um time de mídia, todo mundo sabe que o Corinthians e o Flamengo são os maiores times da mídia do Brasil hoje. E além dele ajudar o time, foi tipo uma troca mútua, sabe? Eu ajudo você e você me ajuda. O Memphis tá de volta na mídia aí, então. Ele vê o que tá acontecendo com o Memphis e ele falou que quer muito jogar com o Memphis. Ele falou que viria até de graça. Obviamente que não vai vir de graça, Não né? vem de graça, né? Obviamente que não vai vir de graça. Mas os patrocinadores, os patrocínios que eles também ganham muito com mostrarem a marca dele, um jogador famoso, mostrar, tipo, jogar com a camisa de um time que está estampada a sua marca no peito, faz com que sua marca valorize. E tem umas empresas que já entraram em contato com o Corinthians que, se contratassem um Pogba, eles pagariam de entre 3 a 4 milhões de reais. Foi essa a informação que saiu, que a empresa fala aqui, a Fatal Model, que é a empresa do Job, falou assim que pagaria o salário do Pogba. Obviamente, eles vão pedir patrocínio, vão pedir camisa, não sei como é que vai ser, mas de que o Corinthians, eles já estão em contato com os empresários do Pogba. A empresária dele é uma advogada brasileira, uma das empresárias dele é uma advogada brasileira, e facilitaria nas negociações. Cara, contato tem, a vontade do jogador tem, a vontade da diretoria do Corinthians de trazer um outro nome muito forte é grande. Agora a gente aguarda o desfecho. Nessa segunda-feira avançou legal as negociações, pelo que eu li. Sim. Bom, o Corinthians pode trazer. Eu sempre fico numa questão preocupativa com o Corinthians. A gente já fala da temporada no geral, só para complementar o que o Dedé trouxe. Eu fico um pouco preocupado com o Corinthians referente a essa questão do dinheiro que gasta, cara. Eu fico com medo, também. sabe por quê? Porque é uma coisa que, quando chega, às vezes, essas dívidas, mesmo que tenha a questão do, o patrocínio tá pagando, etc. Uma hora, alguém vai cobrar alguma coisa. E é treta, porque Exatamente, às uma vezes hora a conta afoga. chega, uma hora a Sim, conta chega. entendeu? Mesmo que tenha toda a questão de patrocinador. E isso é preocupante para um time como o Corinthians. Porque eu sempre fui um defensor do quê? Se o Corinthians e o São Paulo param e vão viver a época da vaca magra por 3, 4 anos, e a gente se reestrutura assim como fez o Palmeiras, eu sou suspeito a dizer que, putz, são times que se tornariam imparáveis. Potências. Por tudo que representa as duas equipes. Assim como o Flamengo se tornou imparável por um longo período. Exatamente. Então, e assim como o Palmeiras é imparável. Então, tipo... Trazendo aqui um comentário de um colega nosso, desculpa te cortar, irmão, que Não, tá travando, é que para mim você já tinha parado de falar. Não, tranquilo. É um comentário do Everton Guimarães, do Jogo Aberto, ele fala assim, cara, o Corinthians com o time que tem, com a torcida que tem, com a mídia que tem, tudo que arrecada de bilheteria, de cota de televisão e essas coisas e tal, estruturado financeiramente, fazendo contratações boas para o time, mantendo um elenco muito bom, é um time que briga para tudo. Não, sem clubismo algum, mas tipo assim, um time do tamanho do Corinthians, a gente tava falando do São Paulo, só para complementar o que você falou, se reestruturando financeiramente, diminuindo essas dívidas que tem, que são muito grandes, bilhões, 1 bilhão São Paulo, 2 bilhões o Corinthians, se reestruturando, cara, é imparável, briga por tudo. Se fosse um ano em que as dívidas tivessem diminuído, a gente podia até defender mais esse ponto financeiro da contratação do Pogba, porque não ia estar tão afogado como está em dívida, porque o Augusto assume em dezembro de 23 com 1,9 bilhão de dívida. Agora, fechando o ano, acho que está com 2,3 bilhão. Então, é um aumento de 400 milhões. Então, não dá para você fazer tanto investimento assim. Cara, é complicado mesmo, devido ao que o Augusto, ele errou muito no começo. Você vai falar, Natan? Pode falar. Tá mutado, Natan. Tá mutado, Natan. Ei, Natan. Tá mudo, irmão. É o seguinte,
o ano do Corinthians, depois de todos esses desafios que vocês citaram de dívida, né, aumento, onde o Corinthians começa com até impeachment do seu presidente rolou durante essa temporada, o Roberto abaixo, chega o Memphis Depay, tudo que a gente já falou aqui no Arquibancada Mista. O ano do Corinthians, depois que engata essas 8, 9 vitórias e que pega uma Libertadores, salva, pega uma Copa do Brasil. Improvável, né, cara? Improvável. Vocês podem falar que a gente tem a gente no nosso podcast, todo mundo falou que o Corinthians ia cair. Eu fui o único que defendi. E ainda falei que o Corinthians ia para Libertadores. Quem tá gravado. Cara, mas de verdade, assim, tirando o lado do torcedor de lado, falando um pouco sobre como ser o fato jornalista de verdade, cara, ninguém achava que o Corinthians ia ter 9 vitórias consecutivas, ia fazer as chances de disputar a Copa do Brasil de 0,04 se tornarem 100%. Foi uma arrancada que poucos esperavam. Sim. O Natan, quer complementar? Complementa. Eu acho, na minha opinião, o ano do Corinthians de forma moral, melhor do que o do São Paulo. O Corinthians termina em paz com a sua torcida, criando até vaquinha para poder ajudar a quitar suas dívidas, com a confiança lá em cima para a temporada que vem, onde o Corinthians, com esse elenco, briga por Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Tudo vai depender de como isso vai entrar em prática, né? E aí o Corinthians sai de uma crise gigantesca, quebrando contratos, né? Master, agora se reestruturando. Moralmente, o Corinthians termina melhor do que o São Paulo, né? Agora, em bola, em jogada, o São Paulo demonstrou mais do que o Corinthians, né? Mas de forma moral, com a sua torcida, com o elenco, é só você pegar o que é o Corinthians hoje em paz, ninguém fala mais nada de nenhum problema no Corinthians, só de coisas boas, né? Contratações, e lá na Barra Funda, o São Paulo com problema atrás de problema. E sobre o Pogba, eu acho que o risco, além de financeiro, também é em campo, né? Porque é um cara que não joga 2 anos e quando jogava ainda na Juventus, tinha histórico, também não só entregava na nada. Juventus. E Não, o histórico de lesões também. Eu acho que o Pogba no futebol brasileiro, habilidade, vamos falar de habilidade. Sim, ele chega para ser o melhor. Vai entregar a habilidade muito, é mais muito, que o Depay para mim. Tem mais habilidade que o Depay. Só que esse que é meu medo com o Pogba. O extra-campo dele é um pouco trabalhoso também. Então, é tudo. Se der certo, putz, é aquilo. Torçam pra dar errado, porque se der certo, escolhe um Deus e começa a rezar. Entendeu? Essa que é a situação. É embaçado. É um jogador de muita classe, é um jogador de alto nível do futebol mundial no geral. Um pouco para complementar o que vocês estão dizendo, é que é o seguinte, tipo assim, é um jogador que ele pode ajudar tanto como o Memphis. Quando o Corinthians contrata o Memphis, na minha cabeça, o Memphis era um jogador para 2025. Ele usaria esse final de 2024 para se reestruturar fisicamente. E ele muda o ambiente do Corinthians, né? Os caras falam, pô, chegou o Memphis e aí? Se a gente não jogar os atacantes, se eu não jogar, eu vou sair, mano. Eu vou ter que jogar. Ele muda o ambiente. Você vê a entrevista do Hugo Souza, Thales Magno nos podcasts, falando que o cara é muito humilde, gente boa, gente da gente, foi na favela e tal. E além de ajudar dentro de campo, ele mudou o ambiente mesmo antes de jogar. Um cara do quilate do Pogba, disputou a Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo de 2018. Ele é um cara que chega para ajudar o time, tanto mentalmente também, né? Sim, totalmente. Natan, manda um abraço aí pra galera. Um beijão pra turma. Queríamos falar vamos marcar pra gente combinar de terminar esse G10, mas tem muita coisa. Tem Atlético Mineiro que acaba perdendo 2 finais e acaba ficando sem nada, brigando por rebaixamento na última rodada. É uma rodada final de rebaixamento que 3, 4 times estavam envolvidos. Um time que foi campeão nos últimos anos cai também, então o Brasileirão ele é assunto a todo momento, até em momentos sem futebol. Eu deixo um abraço para vocês, se inscrevam no nosso canal da Arquibancada Mista, é só rapaziada do bem, crescendo, querendo sempre o melhor no jornalismo, trazendo da melhor forma. E vamos terminar com aquela frase, né, o Gabigol e Dede e Galvo, né? Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Já dizia aquele filósofo lá, como é que é o nome dele? Melchior. Já dizia. Filósofo, mas essa frase aí foi filosófica. Isso aí, Natan, valeu pela participação, um abração. Vamos só fechar com Bahia e é tudo nosso. O Natan teve que dar uma saída devido à correria do dia a dia, mas vamos terminar pai, aqui né? até Tem que dar um desconto que o cara é pai. Até o Bahia e traremos uma parte 2 desse Brasileirão falando da parte de baixo da tabela que o Corinthians conseguiu escapar. E como o Natan disse, com méritos do próprio clube, da própria torcida, inclusive a torcida do Corinthians fez algo que é de mostrar amor
assim como a do São Paulo, até depois que já tinha acabado a temporada, colocava 40 mil no estádio, ou a torcida do Corinthians doou, tirou parte do seu dinheiro pessoal para ajudar a equipe. Isso é muito importante pro. Tipo assim, na minha visão é ruim, mas pro torcedor isso é significativo e muito importante. Você conseguir fazer essa parada. De ajudar seu clube, de estar lá, ganhar sua plaquinha e falar, eu ajudei, eu Que estive aproxima aqui. do clube, né? E foi, Faz com que você se sinta importante. Mesmo eu sou torcedor, mas tipo assim, a gente pode falar como jornalista, será que isso é legal? Será que um clube que arrecada tanto ter que deveria precisar depender da torcida? de uma vaquinha para pagar. Isso falando, tipo, olhando Uhum. pro clube em si. Mas como a gente é torcedor, mesmo vocês não sendo corintianos e tal, vocês como torcedores, vocês assistem futebol, vocês são apaixonados pelo futebol, vocês sabem o quanto é importante a torcida se sentir importante. Faz com que ela Autoestima, né? aproxime, ela lota o estádio, ela não vaia, ela vai te apoiar nos 90 minutos, quando você estiver mais precisando dela. Eles vão estar lá com você. É. Ah, essa questão da vaquinha ela é muito delicada, cara. Porque, tipo assim, eu falo como não experiência própria, mas história do meu clube, que o Morumbi foi construído com a ajuda dos torcedores. E é aquilo. Os caras recebiam os jogadores em casa, era, tipo, cadeira cativa no estádio, esses negócios. Tipo, teve um benefício. O que me deixa meio chateado com essa questão da arena é a torcida não ter um benefício além da plaquinha. Tá ligado? A torcida que ter, tipo, ó, rapaziada, quem doou até X quantia, tem pelo menos um jogo, mano, pra ir. Ah, Entendeu? Um não, jogo garantido. Galdo, Hum. só pra te completar, hoje a Gaviões da Fiel, que a maioria das coisas que eles fazem é tipo o início às 19h10 devido a 1910 e tal. Uhum. Eles falou que eles vão lançar uma campanha, quando a gente desligar aqui a gente vai se aprofundar mais, mas eles vão lançar uma campanha para talvez seja jogos, seja algum objeto, alguma Um coisa tour, além do qualquer coisa. certificado para os torcedores que doarem. Sim, Vai é lançar muito uma campanha importante legal aí. você trazer a torcida. Aí sim a torcida fica mais próxima ainda, porque fala, pô, eu paguei, eu ajudei e ainda fui beneficiado com essa situação. Só pra terminar, eu já passo pro Gabriel também dar aquela última palavrinha dele sobre o Corinthians. A temporada do Corinthians saiu de uma catástrofe total, de uma desgraça sem fim para Libertadores. Foi Isso do é muito inferno ao grande. céu, né? Sim. De 0 a 100 em 5 segundos, isso é muito bom para a torcida. Se você olha aqui no site do GE, o único clube que tá com todas as bolinhas verdes, sem bolinha cinza e vermelha no final da temporada aqui nas 5 últimas que marcam é o Corinthians. E isso a torcida tem que levar para a temporada que vem. A torcida do Corinthians não tem o histórico de abandonar e continuar ainda mais frequente e ainda mais em peso na arena para continuar apoiando o clube. Gabriel, fecha o Corinthians para nós. Assim, eu não. Eu acho que das que eu vi de arrancadas no Brasileirão, tirando as que são arrancadas para título, acho que é a maior que eu já vi. Um time que bateu o recorde de vitórias consecutivas. A gente chegou um momento que a gente pensou, pô, é impossível, vai ficar sem Copa do Brasil ano que vem, vai ficar sem Libertadores. E é Só a isso, vai Sula no no máximo máximo, né? pegar, no máximo a Sul-Americana. E aí consegue toda essa arrancada com o Ramon Dias, que era questionado, que muita gente pedia fora, tanto que a torcida do Corinthians pensava, pô, beleza, termina o ano aí, mas não vai renovar. E aí ele conseguiu a renovação jogando bola, o time jogando bola, jogadores que não entregavam começaram a entregar, como o Yuri Alberto, que foi de Bagre, a piada do Bagre, para artilheiro do campeonato. Então Ô, acho que é um Gabigol, ano muito promissor para o Corinthians. só para te corrigir, eles não renovaram com o Ramon. O Ramon já tinha contrato até o final de 25. Então, Era já até o tá aí final pra de mesma 25? temporada. É. Isso, E ele já tinha um falar. contrato. Ele já tinha contrato até o Eu final acho de que 25. o papo era de demitir no final da temporada, né? Isso era Isso, o uma papo era conversa assim, demitir, não vem pagar a pra multa dele. 2025, paga a É. multa e traz outro. Isso. Que é bom que conseguiu manter o Ramon, porque é bom dar sequência no trabalho, isso falta no Brasil, dar Eu sequência no também, eu trabalho, concordo acreditar muito. mais nos jogadores. Nos jogadores não, no treinador, porque a gente acredita muito nos jogadores, mas acaba não acreditando no treinador. Em Podia falar em ter acreditar, demitido. Na parte ruim, podia ter demitido, manteve e aconteceu isso. mantiveram, confiaram no trabalho dele e tá aí, deu resultado, foi pra Libertadores, está na Copa do Brasil ano que vem. E falar em Copa do Brasil, está na Libertadores, o treinador que ganhou, tirou um time da Série B, junto de uma diretoria maravilhosa, fazia um trabalho muito bom. O treinador que teve seu trabalho questionado no Bahia, e agora leva o Bahia para a Libertadores com todas as dificuldades que o Fortaleza também enfrenta, o Rogério Ceni. O Bahia surpreende estar à frente do Cruzeiro, que a gente vai vir falar do Cruzeiro em um outro episódio,
mas o Bahia surpreende estar à frente do Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense, Grêmio, Bragantino e até o Atlético Paranaense? O ano do Bahia é meio de altos e baixos, né? Tá, no começo do ano chega a ser vice-líder, e aí a torcida já fica num oba-oba que é normal de toda a torcida, né? Na O euforia. time vira vice-líder e você pensa, pô, vamos brigar por título. Esse ano é no mínimo G4. E aí tem uma decadência ali com o Rogério, e aí no final, na última rodada, consegue ir para Libertadores. Eu acho que pro Projeto Bahia, um time que ano passado brigou para não cair até a última rodada, e esse ano vai para uma Libertadores, o ano é muito bom para o Bahia, e é Grupo City, né? Então pro ano que vem provavelmente vão vir muitos investimentos, e jogadores que chegaram esse ano e entregaram, com o Everton Ribeiro, então acho que traz muita Lúcio, esperança. O Tassiano. Lúcio, é verdade. Então acho que traz muita esperança para a próxima temporada, e é um time que vai ter investimento, vai estar na Libertadores, é forte dentro de casa. Eu acho que promete muito o próximo ano do Bahia, e Do esse ano Bahia. foi coisa linda para a torcida do Bahia. Foi coisa linda. Mesmo que a torcida fique um pouco na bronca, porque queria uma classificação melhor no Brasileiro, questão de Sim. investimento. Mas não termina a temporada de forma vexatória. É uma temporada boa pro Bahia. Pensando no que você disse, ano passado esse ano podia estar jogando a Série B. Entendeu? Esse ano podia ter passado o ano jogando a Série B e ano que vem vai pra Libertadores. Então é muito importante exatamente. pro Bahia. Mostra uma crescente, né? Ano passado, eles lutaram para não cair. Esse Ficou a ano, um eles já ponto têm de um. cair. Ficou a um Oi? ponto de cair. Ficou a um ponto Então, de eles lutaram Até fielmente o para não final, cair, até o até a última final, rodada. E esse ano eles já conseguem uma classificação para Libertadores, mesmo sendo pré, não existe pré-Libertadores, é primeira fase da Libertadores. Libertadores, mas a É gente usa o Libertadores. pré, né? É. Isso mostra uma crescente, mostra que, por exemplo, a temporada que vem eles podem brigar por título Por de uma título. Copa do Brasil e tal. Até pela própria E Libertadores. Como é do Grupo City, vai O ter Botafogo investimento. entrou na pré esse exatamente, ano e Sim. foi campeão. O Botafogo Foi entrou campeão. na pré e foi campeão. exatamente. Esse negócio de pré-Libertadores é. E outra, Balela. dependendo dos times que entrarem na pré-Libertadores, é tranquilo passar, Coisa dependendo, que né? o time brasileiro vai atropelar. Mas pode pegar o Corinthians também, né? Como o Botafogo pegou o Bragantino. Aí pode Exatamente. Pode ser é um confronto bom, é um confronto bom também. Aí complica. Cara, Galvo, só para falar um pouco, você falou se é surpreendente ou não o Bahia ter terminado na frente do Cruzeiro. Cara, o time que quer ganhar alguma coisa, que contrata aquele senhor lá que chama-se Fernando Diniz, para mim, ele não luta por nada. Porque, para mim, com todo respeito ao Diniz, ele é fraquíssimo. Fraco. Com todo respeito. Mesmo ele sendo o atual campeão da Libertadores, para mim, minha opinião como jornalista e torcedor, ele não é bom. E falar sobre um pouco do Bahia, cara, eles acertaram em contratações, né? Eu acho que eles contrataram um meio de campo muito bom. Contrataram o Caio Alexandre do Fortaleza, que tinha uma proposta muito boa do Corinthians também, mas preferiu ir para o Bahia. Eles contrataram o Jean Lucas do Santos, contrataram o Everton Ribeiro do Flamengo, mesmo numa idade um pouco mais avançada, Mas com é a um bola no baita pé é jogador. Jogou muito muito, craque. capitão do time. Baita jogador. Com a bola no pé é muito craque o Everton Ribeiro. Contrataram o Lúcio, que é o Luciano Rodrigues, ele era do Independente Del Valle, certo? Uhum. Que o Palmeiras tentou muito contratá-lo. Ferozmente trazê-lo, né? Não. Ele Segurou preferiu, o Cauli, ir pro que Bahia. o Palmeiras queria. Que o Cauli já tava, né? O Cauli já tava. Conseguiu Sem segurar ele, que o contar Palmeiras a queria manutenção, né, que fizeram no Flamengo, o próprio Canu, Luciano Juba também, que Exatamente. foi um bom jogador essa temporada, sabe? Eu acho que do time do Bahia, a maior deficiência, pra mim, é o gol, pra mim. Porque mesmo o Marcos Felipe sendo um bom goleiro, para um time que quer brigar por títulos, eu acho que precisava de um goleiro um pouco melhor. Eles fizeram proposta pelo Everson, não sei se vocês chegaram a ver, o Everson do Galo. Ofereceram 3 anos de contrato, 1 milha por mês. Capaz de a gente ver o Everson no Bahia, hein? E porque o Rogério gosta, né? Goleiro que sabe jogar com os pés e tal. Bom com as mãos também. Isso, que não é o Felipe Alves. Mas é a manutenção de atleta. O próprio Tassiano, como eu citei, que é um jogador que ficou. Polivalente, joga né? O bem. Tassiano. Vocês não sabem a função do Tassiano no time do Bahia. Mano, ele joga de meia, de atacante, zagueiro, goleiro, faz tudo. E é isso. Eu acho que essa consistência, se o Bahia manter uma boa consistência para o ano que vem, é novamente comandando na parte de cima e tem chance de brigar a Copa do Brasil, até pela Libertadores, se passar da primeira fase. Dependendo, de verdade. É um time que pode
Tirar Surpreender times, muito. por exemplo, é um time que pode pegar um Boca da vida, um Racing da vida, que são times poucos mais fortes, e até ajudar um time brasileiro que vai ser campeão. Sim. É um time que Não, pode tirar potencial time grandes financeiro, da Libertadores. potencial financeiro tem até mais que o Botafogo do John Textor, porque é grupo Tem mais que o City, Flamengo. Tem mais que o mais Grupo que todo Flamengo. mundo. City financeiro. e a torcida Pode chegar do aqui, Bahia é gigante 200 também. milhões. Né? Eles A lotam a gente, Fonte Nova, é uma a festa gente bonita. fala sobre o Corinthians e o Flamengo aí, sobre o São Paulo, tá o Morumbi, a torcida Fortaleza. do Bahia, sobre o Fortaleza, a torcida do Bahia, ela é muito maior que a torcida do Botafogo. Se a gente vai Muito falar de maior, marca, inclusive. para vender a marca, é muito mais fácil vender a marca do Bahia do que a marca Botafogo. Então, é isso, a questão do investimento vem em peso. É Bom, uma senhores, tem torcida mais bem apaixonada. É uma uma torcida torcida bem muito apaixonada. apaixonada. Sim. Eu acho Senhores, que do time do Bahia é um elenco. Hoje o time é bom. Não é um time ruim, é um time bom. Eu acho que eles teriam que contratar um goleiro a nível do Bahia. Eles poderiam contratar um lateral esquerdo também, até porque eles estão utilizando o Juba que o Juba é meio atacante, meio esquerda, estão usando ele como lateral. lateral. Eu acho que contratar outro zagueiro bom, mesmo o Gabriel Xavier sendo Sendo bom, bom zagueiro. poderia contratar um zagueiro de mais qualidade para jogar com o Canu. O lateral direito do Bahia é o Arias, né? Tem o Arias e o Gilberto. John Arias e Gilberto. John Arias e Gilberto. E na lateral direita, pelo menos, eles estão bons. E é isso, o meio-campo deles é bom. Talvez um centroavante, né? Porque o Everaldo é de altos e John baixos. Arias, ó, Santiago Arias, desculpa. É Santiago Arias. Isso, Santiago Arias, perdão. E o outro O lateral colombiano. é o Luciano Juba. Eu acho que é isso. Vamos ver como é que eles vêm pra temporada que, com a virada do ano agora, a abertura da janela de transferência, o Bahia indo fazendo as contratações pontuais, é um time ajustado, um treinador Também bom. acho. O Rogério Ceni não é de todo mal. Pra esse tipo de time, Bahia, Fortaleza, até Ele o é próprio ótimo. Cruzeiro, que infelizmente não deu certo, é um baita de um treinador. Vai fazer um bom trabalho. Então é isso, esperar que a próxima temporada seja bonita pro Bahia e para esses outros times que a gente falou também, menos pro Palmeiras. E é isso, galera. Exatamente. Boa, Um Gal. abraço. Boa. Até a próxima. Sensacional.